E aí, pessoal? A gente tá voltando devagarzinho, mas tá voltando. E eu quero mandar um beijo hoje especial pra uma pessoa que comentou meu vídeo, aquele vídeo que eu quase chorei, aquele que eu tava explicando meus problemas do meu computador. E é a Eliane Patrícia. Olha o que ela comentou. Verdade, Ana Júlia, realmente seus vídeos vão para muito longe. Acho você uma bênção, carinhosa, meiga e tenho aprendido muito com você. Um abraço carinhoso. Eu moro na Bélgica, Bruxelas. Gente, como que a gente não fica feliz? Eu sei que eu tenho pessoas de outros países aqui assistindo, mas eu achei tão fofa ela escrever isso. Eu quero mandar um beijinho especial. Eliane, fica com Deus. Obrigada, tá? Bom, gente, mas existe um assunto legal pra falar aqui hoje. Eu sei que vocês gostam muito de estudar a Bíblia. Os vidinhos que eu faço de estudo bíblico, eles bombam. Eu fico felizinha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como encontrar um livro rapidamente na Bíblia. Sim, porque eu sei que todo mundo já passou por situações onde o pastor pede pra você abrir aquele livro na Bíblia e você fica lá perdidão, 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 e às vezes ele começa a ler e você nem achou ainda. Libera uma frase aí de bênção pra ele. Aleluia. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diz assim o profeta: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas. Todo mundo já passou por isso. E antes da gente começar essas nossas diquinhas, eu quero dizer pra você que quanto mais você ler a Bíblia, mais familiarizado você vai ficar com os livros e mais rapidamente você vai abri-la na hora do culto. Mas se você tá começando ou se você tem muita dificuldade de encontrar rapidamente os livros, esse vidinho é pra você. E vai deixando seu like aí, porque você vai gostar. Antes de qualquer coisa, eu vou te dizer que a Bíblia se divide entre Antigo e Novo Testamento. Isso aí você sabe. Mas além disso, ele é dividido em grupos de livro que se assemelham ou têm algumas características em comum. Para facilitar a sua busca, é importante você conhecer um pouco mais desses grupos de livros, porque aí quando o pastor pedir para você abrir, você não vai lá para o outro lado da Bíblia, sendo que o negócio está lá no início. A partir de hoje você não paga mais esse mico. O primeiro grupo de livro, ou a primeira seção, é chamada de Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles vão desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Então anota aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu não vou explicar livro por livro não, porque eu já indiquei aqui no canal um livrinho que eu vou procurar aqui agora, que é esse daqui, tá? Que fala de livro por livro, esmiuçadinho, já indiquei, muita gente já comprou e eu fico até felizinho com isso, sabe? E logo depois desses 5 primeiros nós vamos encontrar os livros históricos. Neste apanhado de livros a gente vai ver se Israel cumpriu ou não a sua missão. E também a gente acompanha a transição do governo de juízes para o governo de reis. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então vai dando uma olhada aí na sua Bíblia, vai dando uma anotada, vai dando uma marcadinha para você não se perder pela Bíblia. Bom, e aí a gente vai falar sobre o terceiro grupo, que são os livros poéticos. E antes de eu falar deles, eu quero dizer que é bem facinho, porque todo mundo consegue achar Salmos e Provérbios na Bíblia. E aí é só você lembrar: antes de Salmos a gente tem Jó. E depois de Provérbios a gente tem mais 2 livros que foram escritos também por Salomão, que é Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eles são chamados poéticos por causa da maneira da escrita, um negócio sofisticado. E aí vem aqueles livros que de repente você tem a maior dificuldade, que é tanto nome de profeta que você nunca tinha ouvido e agora você vai ouvir. Os livros proféticos se dividem em profetas maiores e profetas menores, e são divididos dessa maneira por causa do tamanho dos livros, não por causa da importância dos profetas, não. Então anota aí: Isaías, Jeremias, Lamentações de quem? De Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são muitos, anota aí também: Oséias,
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Esses livros são tensos de achar, mas a partir de hoje você não vai ter mais dificuldade, porque eles estão ali naquele bolinho dos profetas. Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bota esse nome no seu filho querido que você vai fazer sucesso, ok? Então esse foi o Antigo Testamento, gente. Nada de mistério, nada de dificuldade, aqui é tudo muito simples. E a gente vai pro Novo Testamento, que é facinho também. Bom, o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, inclusive eu tenho um vidinho aqui no canal falando sobre a diferença entre eles, por que você acaba lendo as mesmas histórias da Bíblia, só que de maneiras diferentes, tal, você vai ver nesse vidinho, eu vou deixar o link pra você. Mas os 4 evangelhos, na verdade, são um resumo da vinda de Jesus, do seu ministério, da sua morte e ressurreição. Então você tem que ter na tua cabeça Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando o pastor fala Lucas, eu falo Mateus, Marcos, Lucas. Aí já vou direitinho. Quando fala João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ah, então já sei direitinho. Fica com isso aí na sua mente pra você não errar. Lembrando que você não vai confundir o Evangelho de João com a Epístola de João. E quando o pastor quiser a epístola, ele vai falar primeira e segunda, daqui a pouco a gente vai ver o que é essa epístola na frente. O que aconteceu? Depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos ficaram ali se organizando para ver como que eles iam desenvolver aqueles ensinamentos que foram dados para eles. E aí é o surgimento do quê? Da igreja, que está num outro livro histórico que se chama Atos dos Apóstolos, e vem logo depois dos Evangelhos. Depois de Atos, a igreja começou a se espalhar pela face da terra. E aí, Paulo, muito sabiamente, resolveu escrever cartas para as igrejas, orientando, corrigindo, elogiando, falando algumas coisinhas assim de orientação para as igrejas que servem como orientação para a nossa vida até hoje. E as cartas paulinas são aos Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, que era um discípulo de Paulo, Tito, também discípulo, Filemão e Hebreus. No caso, a epístola aos Hebreus tem a sua autoria misteriosa, ninguém sabe exatamente quem foi. Mas fica a dica aí, epístola de Paulo aos Efésios, por exemplo. É a epístola de Paulo para o povo que morava em Éfeso. Então dá para você identificar facinho que aquilo ali é uma epístola, então tá naquele bolinho ali, você não vai se perder, não vai lá do Pentateuco procurar Gálatas, pelo amor de Deus. A Bíblia também tem cartas gerais, que foram escritas por pessoas que você conhece muito bem. Pedro, Tiago e João, no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Então é isso aí. Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, no barquinho não. Eles escreveram também cartas, mas não estão nessa ordem na Bíblia. E aí vem Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª, 3ª João. E mais uma pessoa escreveu uma carta que foi Judas. Mas não é Judas Iscariotes, e sim Judas, o irmão de Jesus. Agora você não vai esquecer isso nunca mais, pelo amor de Deus. E por último, na Bíblia você vai encontrar um livro profético, que eu não precisava nem falar, que todo mundo já sabe onde fica o Apocalipse. E não fica com medinho de ler o Apocalipse não, querido, que nada mais é do que a revelação dada a João na ilha de Patmos sobre os acontecimentos dos últimos dias. Então você que gosta de vampiro, tá cheio de vampiro aí no Apocalipse. Esse foi o meu vidinho de hoje, eu espero ter facilitado a sua vida e eu quero te convidar para me encontrar nas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Snapchat, no Facebook, sempre como Ana Júlia Dencer. E lá a gente vai poder interagir, bater um papinho, você vai ficar por dentro de tudo. E por falar em ficar por dentro, não esqueça de ativar o seu sininho que está aí ao lado do nome inscrito, porque eu estou pressupondo que você já está inscrito, tá? Eu vou ficando por aqui e volto em breve com outro vidinho pra você, tá bom? Um beijo!